A Bíblia Sagrada agora nesse momento, abra ela no livro de 2 Reis, e depois que você encontrar o livro de 2 Reis, dentro do livro de 2 Reis, você vai encontrar o capítulo 6, e quando você encontrar o capítulo 6, você vai lá no livro de Mateus, e encontra dentro do livro de Mateus o capítulo 3, amém? É a mesma coisa que está escrito, mas não vai em Mateus, não vai no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 9. Está escrito a mesma coisa. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Livro de Lucas, capítulo 3. Eu disse Mateus 3, 10. Está escrito a mesma coisa no livro de Lucas. Então vai em Lucas. É propósito de Deus. 3, 9. Que está escrito a mesma coisa. Amém, queridos? Quando se encontraram, diga amém. Amém. Está escrito assim, no versículo de número 5, do capítulo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Diga assim: ah, meu Senhor, porque era emprestado. O que caiu na água? O machado. Amém. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo de número 9, aonde está escrito assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir fruto é cortada e lançada no fogo. Diga assim: já está posto o machado na raiz da árvore. Amém? Pode tomar os assentos, querido, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Queridos, eu quero nessa noite falar de uma palavra que Deus, Ele tem liberado para este século. Uma palavra onde Deus, por preocupação, eu digo preocupação, isso até por minha parte, que eu não imagino um Deus preocupado, mas imagino um Deus que zela, um Deus que cuida, e por cuidado dele a favor das nossas vidas, Ele tem liberado essa palavra e dizendo para que os pregadores preguem sobre essas palavras. E eu vejo que às vezes até as pessoas fogem de palavras como essa, pregadores fogem de pregar palavras como essa, e eu quero nessa noite trazer esta palavra, dizendo para você que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida, e que você precisa de que essa palavra funcione, de que acione diante dos seus caminhos, para que você venha dar bem, para que você não venha perder um dos maiores direitos que Deus tem dado sobre a vida do ser humano. Amém? Então, lemos aqui uma palavra onde fala sobre machado. Fala sobre o quê? Machado. E interessante que Lucas capítulo 3, 9, assim também como Mateus 3, 10, aponta o machado para a raiz da árvore. Diga: o machado está apontado para a raiz da árvore. Então diz para seu irmão assim: irmão, eu vou dizer para você um negócio. Toma cuidado com o machado. Amém? Toma cuidado com o machado. É interessante que na história onde lemos lá no livro de 2 Reis, a Bíblia diz que Deus, Ele coloca no coração de alguns homens para estender as tendas, para crescer aquele lugar. E quando foi colocado esse desejo no coração daqueles homens pegaram os machados e foram para o campo, foram para o bosque, para cortar árvores, para crescer aquele lugar.
E quando eles estavam indo para aquele lugar, eles fez um convite, eles convidou o profeta chamado Eliseu para que viesse acompanhá-los. E Eliseu foi com eles. E aquele homem está ali batendo o machado na árvore, no tronco da árvore. E aquele homem batia, de repente aquele machado escapou da mão daquele homem. E aquele machado foi de encontro ao rio e caiu dentro do rio. Caiu dentro de onde? A palavra de Deus diz que aquele homem entra em um colapso de desespero, dizendo que aquele machado a qual ele estava cortando a lenha era emprestado. E aí eu começo a pregar a palavra de Deus. Porque, querido, a Bíblia, quando ela aponta para a raiz das árvores, ela está apontando para você. Quando a Bíblia aponta para esse machado que bate contra a árvore, ela está apontando para a palavra de Deus. O homem estava cortando e de repente ele perdeu o seu machado, ele perdeu a sua palavra, ele perdeu aquilo que não era dele, ele perdeu aquilo que Deus mandou para que eu e você viéssemos andar de acordo com o caminho dele. A palavra de Deus, Deus liberou para a minha vida, liberou para a sua vida, mas a palavra pertence a ele. E ele só liberou esta palavra para que eu e você viéssemos aprender os caminhos de Deus, viéssemos aprender o caminho da salvação. E o que acontece? Acontece que muitas pessoas têm perdido essa palavra. Muitas pessoas, pela sua insensatez, talvez a sua astúcia, talvez a sua despreocupação com o dia de amanhã, tem perdido essa oportunidade de estar perto de Deus e nem tem percebido, querido. Nem tem percebido. Aí o que acontece? Por isso que tem nos nossos dias muitas pessoas sofrendo, por isso que tem nos nossos dias tantas pragas, por isso que tem nos nossos dias tanto mau caratismo, por isso que tem em nossos dias tantas pessoas perversas, tantas pessoas que praticam iniquidade, que praticam maldade, sem menos pensar no mal que está praticando. Porque a palavra foi gerada, mas a palavra está sendo perdida. Fala com o seu irmão, tem perdido a palavra. Muitas pessoas têm perdido. Por causa do ato da irresponsabilidade, por causa do ato, querido, de ignorar aquilo que Deus gerou para mim e para você. A palavra não foi gerada para o vento. A palavra não foi gerada para quem não tem ouvido. É tanto que a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça a palavra que é dita para a igreja. Deus tem tomado conta dos deles. Deus tem tomado conta da sua vida. Deus já me testifica em meu coração que Ele tem tomado conta de pessoas tão de perto que talvez você nem compreende o tanto que Ele tem tomado conta de você. Talvez, querido, você entrou em uma situação onde que foi colocada talvez em mão de médicos e não deu jeito, mas você não sabia de uma coisa. Pessoas estavam orando pelos seus e Deus veio e colocou a mão dele. Por causa da mão de Deus foi tirada a enfermidade de diante de você, de diante da sua família, de diante da sua casa, de diante de pessoas que você orou. E Deus, Ele mostra isso, a palavra sendo liberada e a palavra não sendo valorizada. A palavra sendo liberada e a palavra sendo perdida. E quem dera se fosse como aquele homem que entrou em um ato de preocupação. Perdi o machado, que era para cortar a raiz da árvore. Peraí, pastor, mas você está apoiando então para cortar nós? A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a sua medula, até a sua coluna, vai até no fundo, faz você tremer, faz você sentir ela profundamente. É o que a palavra de Deus faz. E é interessante que quando Deus, Ele fala que já está posto o machado à raiz da árvore, ainda o machado não está batendo, só está colocado. Fala com o seu irmão, ainda dá tempo. Fala, dá tempo ainda de largar o mau caratismo, dá tempo de largar a perversidade. Fala para ele, dá tempo ainda. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser companheiro daqueles que praticam a maldade, irmão. Talvez você não pratique a maldade, mas dá todo o apoio a pessoas que praticam esse tipo de situação. A palavra do Senhor diz assim no livro de Salmos 140, a partir do verso 1 diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento,
cujo coração maquina iniquidade e vive forjando contenda. O homem mau, ele não é seu amigo, ele apenas tem interesses em você. Aí o salmista continua dizendo assim, ó, aguça a língua como serpente, e sobre os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão do ímpio, preserva-me do homem violento, os quais empenham por me desviar os passos. Olha o que o homem violento quer fazer, querido. Quer te conduzir por outro caminho que não é o caminho de Deus. Quer te levar por outros caminhos que não é o caminho de Deus. É interessante que nos dias de hoje, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tanto problema, o homem, mesmo assim, ainda ele procura andar mais afastado do que junto de Deus, mais distante do que junto de Deus. Fala com o seu irmão assim, irmão, procura os caminhos do Senhor, porque Ele quer cuidar de você, Deus quer cuidar de você. Diga para Ele, fala, o Senhor quer cuidar de você. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios 26, versículo de número 5, vem dizendo a palavra do Senhor bem assim, ó: ao insensato responde segundo a sua estutícia, ou segundo a sua qualidade de desempenhar a palavra protetiva, de dizer, está sabendo que está andando errado, mas de tentar te convencer que está andando certo. Pessoas que pastoreiam a si mesmo, a Bíblia chama elas dessa forma. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios 12, versículo de número 17, o Senhor, aliás 14, o Senhor, Ele nos mostra em respeito sobre o caminho que é colocado diante do homem, falando assim, olha, há caminho que o homem parece direito, mas ao fim é um caminho de morte. Ou seja, Deus está falando assim, ei, não é você que cria um caminho. O caminho já foi criado para você. Você tem apenas que andar pelo caminho que foi criado, ou escolher caminhos que já estão criados, porque Deus não obriga ninguém a andar também no caminho dele. Como ele disse, é caminho que parece bem, mas quando chega ao fim é caminho para a morte. E a Bíblia nos ensina sobre dois caminhos, um que manda para o céu e outro que manda para... Então, a escolha do homem. Mas o homem não pensa que quando ele escolhe o caminho do inferno, que ele já escolheu e já foi para o inferno logo, imediato. O tempo vai mandando o homem para o inferno. O tempo vai conduzindo o homem para o inferno. A ação do homem, a ação humana, vai conduzindo o homem para o inferno. É por isso que Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nos ensina que sobre dois homens, um que construiu a sua casa na areia e foi chamado de insensato, e outro que construiu a sua casa na rocha e foi chamado de homem prudente. Veio o vento, veio a tempestade, bateu contra o ímpio daquela casa, bateu contra o alicerce dela. Das duas casas da mesma forma, tanto a que estava na rocha, quanto a que estava na areia. No entanto, a casa do insensato caiu. A casa que foi feita na areia, ela não sustentou e caiu. O homem insensato faz isso, querido. O homem insensato constrói a vida dele sem alicerce, sem raiz. Vai chegar um dia que não vai suportar, não vai aguentar, e ele vai cair. E aí, a tendência até mesmo de muitos homens é ainda tentar culpar a Deus, né? Dizer que a culpa é de Deus, porque Deus não cuidou deles, e Deus esforça tanto para cuidar de cada um de nós, para cuidar de você, para cuidar de mim, amém? Fala com seu irmão assim, irmão, Deus tem que cuidar de você. O livro de Provérbios tem um versículo escrito que ela coloca até um ponto de terror, digo assim, porque o escritor do Provérbio diz bem assim, ó, é melhor encontrar uma ursa a qual alguém roubou seus filhotes, do que encontrar um homem cheio de estutícia,
cheio de perversidade. Ele está falando, eu corro menos perigo estando com uma ursa, que alguém roubou os filhotes dela, do que com um homem maligno. Porque ele entendeu que a ursa, o máximo que iria fazer com ele era matar ele. O astuto, além de matar, ainda vai mandar para o inferno. Olha para você ver. Né? Como Deus ele nos instrui, como Deus ele nos ensina, e às vezes nós perdemos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem nos ensinado. Fala com o seu irmão assim, irmão. Machado está posto à raiz das árvores. Se cortar a raiz, o que acontece com a árvore, querido? Morre. Então, olha o que acontece. Jesus ele diz assim que todo homem, Mateus 7,19, todo homem que não produz fruto, toda árvore que não produz fruto, ela é cortado e lançada no fogo. Só que ainda ficou a raiz. Jó capítulo 14, ele traz um ensinamento para nossas vidas tremendo. Quando Jó diz bem assim, 14 versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, diga mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará o seu rebento. Se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas, ela nascerá. Sabe o que Jó está falando? E o que Jesus está dizendo? Se a árvore for cortada no tronco, ainda ela tem esperança de nascer. Só que quando chega em Lucas capítulo 3, versículo 9, agora o machado não está apontado para o tronco. Está apontado para onde? Para a raiz. Se cortar a raiz, acabou. Se cortar o tronco, Jó está dizendo, quando vir a água, ainda há oportunidade. Fala com seu irmão, sabe o que Deus está dizendo? É que ainda há oportunidade. Por isso que Jesus está dizendo, se o homem não produz fruto, é cortado só o tronco. E o tronco é lançado no fogo. Mas a raiz do justo prevalecerá, diz Provérbios. Mas, se for cortada a raiz, né? Talvez a parte de cima até segura um tempo. Mas como não tem raiz, a tendência é vir se secando, porque sem a raiz ela não consegue buscar água, não consegue buscar os nutrientes da terra. Vem secando, secando, secando. E aí só vai servir para quê? Para o fogo. Está entendendo, amado? Fala com seu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas primeiro Ele quer que você compreenda. Ele quer que você entenda os propósitos dele. O propósito de Deus não é lançado a vento, é lançado para você. Amém? Fala com o seu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Aí aquele homem diz, meu Senhor, perdi o machado. Ou seja, quantos homens, querido, mulheres têm perdido o dom da palavra? Tem perdido a sensatez da palavra? Tem perdido o caráter de palavras? Quantas pessoas aparecem, como Jesus disse, dizendo sim, sim, mas o coração dizendo não, não. Ou dizendo não, não, mas o coração dizendo sim, sim. Traidores. Pessoas que dizem sim para você, mas o coração está dizendo não. Quantas pessoas estão perdendo os dons, lançando aquilo que Deus colocou diante de você no lixo? E a gente só joga no lixo, não joga nada de preciosidade no lixo. Aquele homem procurou o profeta, ele sabia o lugar que ele deveria procurar, está precisando de ajuda. Não vai procurar qualquer pessoa não, porque você pode cair na mão do fofoqueiro, você pode cair na mão do insensato, você pode cair na mão do linguarudo, e a sua vida pode piorar. Deus diz, ensina, procura a pessoa certa. Quem que não procurou? O profeta. Meu Senhor, caiu lá dentro, perdi. Mas Deus é misericordioso.
E através da misericórdia de Deus, Deus ainda nos ensina que ainda há tempo para a nossa vida ser mudada. Ainda há tempo para que a nossa vida venha estar no controle total do único que deveria sempre estar no controle de Deus. Perdeu o machado, perdeu aquilo que cortava, aquilo que foi colocado para cortar. Ou seja, eu estou pregando aqui agora, eu estou liberando a palavra de Deus. Nós estamos sendo como raiz. O machado está sendo posto à raiz das árvores. É nós que vamos saber manusear, né? Cada machado posto diante de nós. Depois do clamor, a Bíblia diz no versículo 6 que Eliseu, o profeta coloca uma folha, um galho sobre a água e diz para o machado: sobe! O machado vem de encontro, subindo nas águas. E aí ele diz para aquele homem bem assim: ei, estende a sua mão e pega o machado. Ou seja, está diante de você, meu filho. Está diante de você, minha filha. Fala com seu irmão: irmãos, não é tempo de brincadeira. Mateus 24 é o jornal de hoje. Quando você lê o jornal de hoje, está escrito tudo que está acontecendo hoje. Será que a Bíblia está tão equivocada, está tão errada, assim como alguns até dizem, que seria tanta coincidência de colocar um livro que se aproxima dos fins, com um capítulo de número 24, dizendo tudo que está acontecendo agora? Com certeza que não. O machado está posto à raiz. Fala com seu irmão: é com você, irmão. É com você. Nós de um lado como raiz, a palavra do outro lado como machado. E muitas pessoas ouvem e dizem: daí? Eu aprendo a ouvir tudo, eu aprendo a separar aquilo que é bom, ouço todas as pessoas, mas não sigo tudo que me dizem, nem faço tudo que me dizem. Já até fiz isso já. Mas hoje não. Eu só sigo o que Deus me ensinou. Antes de resolver qualquer situação na minha vida, primeiro eu oro, primeiro eu busco a Deus, primeiro eu procuro saber qual é a vontade dele na minha vida. Estava orando no monte no dia de sábado pela manhã. Aí chega um rapaz lá e fala assim comigo: olha, você pedia a Deus para mandar uma pessoa vir aqui? Eu não pedi não. Eu estou conversando com ele aqui. É que ele vai te dar um negócio hoje à tarde, não vai não. Eu não pedi, irmão. Já começou com mentira. Profeta de vento, que não pode ver ninguém orando, que não pode ver ninguém com a cara tristonha, que não pode ver ninguém, talvez até pensando em alguma coisa, que quer chutar para ver se acerta em você. Deus não precisa disso não, porque Deus fala coisa que atinge a nossa alma, que atinge o nosso coração. Deus não precisa disso. Deus não precisa inventar história, porque Ele tem a história criada para a sua vida. A história sua não precisa ser inventada, ela está escrita. É você que tem que viver ela. Ainda falou comigo: não, hoje à tarde você vai ver. Eu falei: eu queria saber onde você mora, eu ia ver. Aí o povo já se aprazia, já se alimenta logo com aquilo que é dado, que não quer nem saber de como vem ou de quem vem. Falou: glória, é de Deus. É bom, só que o machado está posto à raiz. Não é bom não. Fala com seu irmão: irmão, segue seu caminho direito, porque o machado está posto à raiz. Anda com dignidade. Procura fazer o melhor daquilo que está diante de você, sem se corromper, sem se perder. Amém? Fala
Fala com o seu irmão, irmão, cuidado. Por quê? É com o comportamento. É o comportamento que pode fazer o machado pegar na raiz. Fala com o seu irmão, cuidado com o seu comportamento. Né? A Bíblia diz que 2 Timóteo 4:3 diz assim que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. O homem não suporta servir Deus como ele deve ser servido. Esforça. Esforça. Peraí, Deus te chamou e Deus olhou para você e falou assim: eu confio em você. Vai, porque eu sou contigo. Fala com seu irmão. Tem raízes que precisam verdadeiramente ser cortadas. A raiz de 1 Timóteo capítulo 6:10. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Fala com seu irmão, essa raiz precisa ser cortada. Ama o dinheiro? Pode clamar o machado, corta essa raiz. A raiz de Hebreus capítulo 12. A raiz da amargura. Fala com seu irmão, a raiz da amargura também precisa ser cortada. Porque a raiz da amargura, ela traz complicação para você mesmo. Traz doença para seu corpo. Você acha que um tanto de pessoas que estão com caroços no corpo, você acha que é à toa? Raiz de amargura. Primeiro a doença começa por fora, entra para dentro e volta para fora. Em forma de caroços, em forma de câncer. Você acha que tudo isso que está acontecendo aí, Deus não sabe, Deus não está no controle, não? Hã? Amém, querido? Fala com seu irmão, então manda as raízes embora. Pode bater o machado para cortar mesmo, para cortar mesmo. Essa raiz da incredulidade, da infidelidade, raízes que não prestam para a sua vida, tem que ser cortada mesmo. Amém? E vamos pegar a nossa raiz e ligar na raiz verdadeira, na raiz de Jessé, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E aí nós vamos conseguir vencer tudo que é colocado diante de nós. Coloque sobre seus pés. Vamos orar. Coloque uma altura de seu coração. Comece você a conversar com Deus agora nesse momento. Ore a Deus. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ore, fale com Deus. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas Deus é contigo, Deus está contigo. A prova dele está contigo. Eu poderia dizer inúmeras, porque testifica inúmeras no meu espírito. Inúmeras. De pessoas que estavam com a mente perturbada, clamou e Deus colocou a mão. De pessoas que estavam doentes e o clamor, Deus falou, eu ouvi o clamor. Eu entrei na causa, eu arranquei pela raiz a causa, lembra? Lembra das preocupações à distância? Como é que seu coração ficava? Deus disse, eu trabalhei sobre isso aí. Vai valer a pena mesmo. Lembra do propósito que foi colocado em minha mão? Que você disse, Deus, eu quero que o Senhor decida para mim.
E você até tentou tomar um passo diferente. Deus falou, não, você falou que era para mim decidir, então volta. São inúmeros. Livramento de assalto, livramento de acidente de trânsito. Se eu vou falar, eu vou ficar falando a noite inteira. É por isso que Deus quer ouvir a sua oração. Porque Ele só está pedindo para dizer isso aqui. É para dizer para você: eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Aqueles momentos de pertenço, sabe aquele momento que você fala: Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Deus está dizendo assim: olha, quando você falou, Deus, o que eu vou fazer? Você me deu direção. E por isso você está aqui nessa noite, porque o cuidado dele estava sobre você. A enfermidade que era para piorar, e Ele não permitiu que ela piorasse. A situação que era para piorar, e Deus colocou a mão e disse: basta. Tudo que eu preciso te direi. A hora que você dizia, você vai desistir, Ele veio com a mão dele e disse assim: não, eu vou te impulsionar, você vai continuar caminhando, você vai continuar movimentando, você vai continuar andando. Vai valer a pena mesmo ser. Vai valer a pena. Aquele momento de solidão, Vai valer a pena. Deus disse: eu vi aquele momento, eu estava lá naquele momento. Na presença física você estava sozinha, mas eu estava contigo, diz o Senhor, e você sabe que é com você. Pois quando o grande dia chega, Por isso que você não pode desistir de orar. Por isso que você não pode parar de orar. Porque Deus está ouvindo toda oração. Toda oração está chegando como cheiro às narinas de Deus. Resposta virá. Talvez não virá na hora que você quer, mas virá na hora que Deus quer que venha a resposta. Apenas continue orando, continue conversando com Deus, continue falando com Deus. Aleluia. Tem pessoas, mais uma vez, que têm tido sonhos ruins. Até aqui. Porque Deus vai colocar em seu coração e em sua mente sonhos proféticos. Sonhos remos. A situação vai mudar. A história vai mudar. Porque da mesma forma que o machado está posto diante da raiz, ele pode ser tirado. Deus está contigo, 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 Deus está contigo. Não temas, não te assombre, não amedronte seu coração, não antecipe coisas em sua vida. Confie, 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 confie. Porque Deus está contigo. Diga assim: Deus está comigo. Diga assim: Deus está na minha casa. Diga: Deus está na minha família. Diga: Deus está nos meus negócios. Diga: Deus está na minha condição financeira. Diga: Deus está no meu emocional. Diga: Deus está na minha vida sentimental. Diga: Deus está no controle de todas as coisas em minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Amém, querido? Pode aplaudir o Senhor nessa noite? É digno de toda honra. Olha para a sua vida. Adote para a sua vida.
Curva sua cabeça por alguns segundos. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para que o Senhor esteja abençoando a vida dessa mulher, desse homem, nessa noite, mediante